Outro destaque, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, voltou a criticar a 25ª edição da Cúpula do Clima da ONU, a COP25, hoje em entrevista ao Jornal da Manhã. De acordo com ele, há uma indústria para protelar essas discussões e houve muito discurso e frases feitas durante a reunião, mas nenhum avanço em termos ambientais. Vamos conferir. Então nós fomos lá com uma posição pró-negócio, pró-realização realmente desse instrumento. O que nós vimos? Dezenas de milhares de pessoas correndo para todos os lados, discutindo nada. Uma discussão vazia, cheia de achismo, frases feitas. No entanto, Salles pontuou que os debates precisam continuar acontecendo, mas com foco e metodologia. É importante haver o debate, mas um debate com foco, com metodologia, com objetividade. Na verdade, muita gente se beneficia dessa protelação, né? Quer dizer, essa enrolação toda e joga para frente, aí daqui a 3 meses se reúne de novo, aí vai para outro lugar do mundo, se reúne de novo. Nesse meio tempo faz seminário, faz palestra, vende consultoria, faz parecer. Há uma indústria em torno desse assunto. Nós vimos lá em Madrid, nesses dias que ficamos lá, um monte de gente, um monte de stand, um monte de entidade correndo atrás de dinheiro justamente para ficar mantendo essa discussão de forma interminável, ao invés de ter um foco, determinar exatamente o que tem que ser feito, qual é o prazo, como é que constrói. Parece que a protelação é algo proposital. Por fim, o ministro disse ainda que muitas nações querem dar palpites e pitacos sobre o que o Brasil faz em termos de políticas ambientais, mas que ninguém tem moral para apontar o dedo para o país. E aí, Constantino, você que participou também na entrevista com o ministro, o que é que achou? Gostou do que ouviu? Pois é, Vitor, participei da entrevista e gostei, eu concordo 100% com o ministro, eu venho falando isso há muito tempo, essa questão da causa ambiental é tema meu já de artigo há anos e anos. Eu procurei ler bastante porque eu percebi que era um refúgio de muitas viúvas de Stalin, ou seja, encontraram uma forma de cuspir no capitalismo, sempre de forma hipócrita, e pregar uma espécie de governo mundial. Eles se pegam em abstrações com muito alarmismo, muita histeria, né? O mundo vai acabar em 10 anos, e aí ficam sem discutir medidas concretas. E realmente virou uma indústria bilionária. A gente precisa levantar essa bola, senão a gente corre o risco de ser o inocente útil desse pessoal oportunista que está se dando bem por trás dessas causas. Então, o pessoal vai lá, discute um monte de coisa, faz um monte de meta ambiciosa e sai de lá com nada. E na hora que os países ricos têm que botar a mão no bolso e pagar, por exemplo, para a questão do carbono, do mercado de carbono, foi a reclamação que o ministro fez. Nessa hora, eles desviam. Não, veja bem. E aí querem o quê? Querem ter uma ingerência em cima da soberania nacional dos países em desenvolvimento, que poluem em termos relativos muito menos do que eles já poluíram. Destruíram suas florestas, a nossa matriz brasileira é muito mais limpa. Então, há muita hipocrisia nisso, há muito interesse por trás, obscuro, bilionário. Nós temos que tomar cuidado, o nosso setor de agropecuário é um dos mais competitivos do mundo, é um slogan, não é tese conspiratória, perguntei isso para o ministro, ele também concordou, é um slogan conhecido nos Estados Unidos e na Europa, fazendas aqui, florestas lá no Brasil, ou seja, vamos preservar tudo intocado, porque eles são mais competitivos que a gente tem capacidade de ser celeiro do mundo. Então, veja, tem que tomar cuidado para não ficar caindo na ladainha desse pessoal que virou xiita e tem uma seita aí, uma seita ideológica e que mascara uma agenda política. Fala, Thaís. Eu acho que político foi o discurso do ministro, político e populista. E eu acho também que se ele está tão preocupado com o dinheiro, ele devia se lembrar de uma coisa que anda dando muito dinheiro por aí, que é o soft power. Muitos países têm ganhado muito dinheiro com isso e o soft power, para quem não sabe, é essa capacidade que um país tem de conquistar admiração de outros países, de conquistar admiração de habitantes de outros países por suas qualidades, seus adjetivos, etc. E que o Brasil tinha, justamente na área ambiental, o Brasil tinha esse charme. E isso foi até pouco tempo. Na verdade, ele era visto como um país moderno, defensor do meio ambiente. Isso não traria prejuízo nenhum para a imagem do Brasil. Isso foi uma iniciativa, por incrível que pareça, do Sarney, que lá pelos idos de 89, quando teve o assassinato do Chico Mendes, em vez dele dizer por aí, sair gritando que ninguém pode apontar o dedo para o Brasil, que ninguém tem moral para apontar o dedo para o Brasil, ele pegou e ofereceu o Brasil para sediar a Eco 92, ou a Rio 92, que foi um sucesso e que apontava aí para toda essa tendência de defesa de meio ambiente, de defesa de direitos humanos, etc. A partir dessa iniciativa do Sarney, os outros
os outros governantes deram sequência a ela e o Brasil consolidou essa imagem de país interessado nessas causas, e eu duvido que isso faça algum mal. E mais que isso, eu duvido que o ministro Salles vá conseguir trazer alguém, fazer alguém admirar o Brasil por causa dessa fama que ele está conquistando de destruidor de florestas e de lança-chamas do aquecimento global. Vai lá, Josias. Olha, sem ser viúva ambiental, inocente, útil, nem xiita, eu quero discordar respeitosamente do Constantino. Evidentemente foi um fiasco essa conferência de Madrid. O Brasil foi tratado ali como um dos vilões do encontro, e aí o ministro e o presidente, num jogral, eles acionaram o bumbo. Não deu em nada, disse o Ricardo Salles, depois o Bolsonaro disse que é tudo uma jogada comercial, e o essencial é que foi empurrado para o final de 2020 o principal objetivo do encontro, que era regulamentar o chamado mercado de carbono. O que é isso? É um mecanismo que vai permitir a países que lançam menos carbono na atmosfera, como o Brasil, por exemplo, vender os seus créditos de CO2 às nações que poluem mais. Na prática, o poluidor rico vai comprar uma espécie de licença para poluir. E nós vamos fazer dinheiro com o nosso ativo. Se a gente preserva o meio ambiente, por que não ganhar dinheiro com isso? Só que para funcionar, quem vende os seus projetos ali de preservação os seus projetos nessa área de carbono, nesse mercado de carbono, teria que reduzir um pouco mais as emissões de gases poluentes, senão você vai fazer a contagem duplicada. Quem compra, conta em seu benefício como se estivesse cumprindo a meta do Acordo de Paris, e quem vende também vai contar. Então, haveria uma dupla contagem. É preciso que chegue a uma regra que não permita essa dupla contagem. E o Brasil trabalhou ardorosamente para evitar o estabelecimento dessa regra. Então, o ministro foi para lá para obter 10 bilhões na conta dele, que é o que o Brasil teria direito de receber nesse mercado de carbono, e saiu de lá sem nada. Muito verbo, dizendo coisas definitivas, sem definir muito bem as coisas, e zero de dinheiro, muito verbo e pouca verba. Gente que operou sem bumbo lá em Madrid, como a Colômbia, por exemplo, celebrou um acordo com a Noruega, a Alemanha e o Reino Unido, vai receber 366 milhões de dólares, algo como 1,5 bilhão de reais. É um acordo que a Colômbia fez, muito parecido com o que o Brasil tinha no Fundo Amazônia, que também era um dinheiro que recebia, e não é empréstimo, é doação, fundo perdido, não tem que prestar nem contas, recebia da Alemanha, da Noruega, e isso foi interrompido porque o ministro Ricardo Salles, até hoje, sem explicar muito bem por quê, interrompeu e não conseguiu restabelecer. Então, a língua em riste do Brasil resulta num verbo fácil, mas a verba a que a gente acha que tem direito, essa não chega. Então, eu não sei que negócio é esse.